Apesar de ocupar a 6ª posição no mercado global de medicamentos, o Brasil ainda tem uma participação pouco expressiva na área de testes clínicos. De maneira geral, os exames realizados por aqui são considerados caros e demorados. Mas existem iniciativas para mudar essa realidade. Testes rápidos para diagnósticos clínicos é o tema de hoje do Viver Ciência. Atualmente, os testes clínicos no Brasil são realizados a partir de técnicas analíticas convencionais que envolvem a espectrometria e reações enzimáticas. Estes testes utilizam equipamentos específicos de alto custo e exigem a presença do paciente em laboratório, mas esses não são os principais problemas acerca dos procedimentos. A grande problemática hoje é em relação à demora da entrega dos resultados. Então, um hemograma, por exemplo, o paciente tem que esperar no mínimo 24 horas para receber o resultado. Já no caso da dengue, que é uma das problemáticas aí do Brasil, o paciente, muitas vezes, ele tem que repetir por várias vezes aquele exame e ele tem que esperar em torno aí de 1 a 2 semanas para ter o diagnóstico daquela doença mesmo. Essa espera pode ser fatal. Por isso, a necessidade de que os testes sejam realizados de forma mais rápida, para que as doenças sejam diagnosticadas precocemente e tratadas de modo mais eficaz. Mas para que isso ocorra, os incentivos governamentais nessa área precisam ser ampliados, a exemplo do que faz a iniciativa privada. Já por parte da indústria, existe sim um investimento de modo a melhorar principalmente o processamento das análises, visto que eles têm uma alta demanda, em torno de 10 mil amostras por um dia. Então, na tentativa de robotizar todo esse processo que vem o incentivo industrial. Olá! O Viver Ciência de hoje está tratando sobre testes rápidos para diagnósticos clínicos. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Wendel Coutro, doutor em Química Analítica, e Caroline Almeida, que é doutoranda em Química Analítica. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado. Obrigada. Bom, nós somos às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre esse tema. Quem faz a pergunta é o estudante Darley de Araújo. Vamos ver. Por que a saúde no Brasil custa tão caro? Professor Wendel, por favor. Bom, a saúde hoje no Brasil, principalmente a saúde pública, ela tem um custo elevado e esse custo às vezes está relacionado com o tipo de doença que o paciente precisa ser submetido a um tratamento. Alguns exames de sangue, por exemplo, o custo já foi bastante reduzido. Antes chegava a centenas de reais, hoje você consegue fazer ele ao custo inferior a 10 reais. Já em casos extremos, como alguns tipos de câncer, é necessário o uso de medicamentos, alguns equipamentos de altíssimo custo, onde, infelizmente, isso é repassado para o paciente de modo que ele tenha condições de um tratamento. Então, atualmente, você, dependendo do tipo de câncer, câncer de pele, uma situação que a gente acabou de receber algumas informações, você precisa gastar mensalmente algo superior a 10 mil reais. Então, nessa tendência, como devido ao alto custo, existe uma necessidade de você buscar melhorias em termos de facilidades ou até mesmo buscar equipamentos que sejam mais baratos, sistemas que permitam uma análise mais rápida, que possam fazer com que a população não tenha essa sensação de um custo tão elevado, permitindo um acesso mais fácil, mais rápido aos pacientes para tratar qualquer tipo de doença. A próxima pergunta é da estudante Josimara Mourato. Vamos conferir. Quais são as chances de erro de um diagnóstico a partir de uma amostra de sangue? Caroline, por favor. Então, é importante que na hora da coleta do sangue, a pessoa identifique bem ali a amostra e também o laboratório esteja seguindo as normas, as certificações dos órgãos responsáveis, dos órgãos de saúde, e também os instrumentos estejam calibrados para fazerem essa análise. Ok. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer os dispositivos desenvolvidos pelo Grupo de Métodos Eletroforéticos da UFG para diagnósticos clínicos ao custo de 10 centavos. E vai conhecer o laboratório onde esse grupo desenvolve suas pesquisas.
Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é testes rápidos para diagnósticos clínicos. Para falar sobre esse assunto, estão comigo aqui no estúdio o professor Wendel Coutro e sua aluna de doutorado, Caroline Almeida. O grupo de métodos eletroforéticos da UFG, o GME, coordenado pelo professor Wendel, venceu em 2013 o prêmio FINEP de inovação por desenvolver testes rápidos para glicose, colesterol, triglicérides, exames que todos nós costumamos a fazer a custo baixíssimo, com materiais simples como toner e papel. Vamos conferir a reportagem. Ensaios clínicos mais rápidos, realizados na ordem de 30 minutos e bem mais baratos, ao custo de apenas 10 centavos de reais. Esses são os resultados alcançados pelos sistemas analíticos miniaturizados para diagnósticos projetados pelo GME. O nosso grupo ele desenvolve diferentes produtos, como por exemplo sistemas para análises clínicas que são fabricados com substratos de papel, semelhante a papel de coar café, ou até mesmo substratos como transparências de retroprojeção, utilização de lápis de escrever, uma vez que a gente consegue fazer 12 mil biosensores com um único lápis, reduzindo assim o custo. E atualmente também a gente utiliza uma impressora tridimensional, a gente consegue realizar a fabricação de dispositivos para utilização em amostras reais. As inovações obtidas pelo grupo têm potencial para revolucionar a área da saúde pública e salvar vidas. Mas apesar de extremamente importante, o trabalho dos pesquisadores enfrenta algumas dificuldades para avançar. Inicialmente a gente precisa de um investimento maior em infraestrutura, que vai nos propiciar maior comodidade para a realização das nossas pesquisas. A segunda está relacionada quanto a fazer a interface justamente da ligação com a parte química, com a parte clínica dos testes rápidos. E a terceira, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, que é a parte crucial, que é tirar o produto da academia e levar de fato à casa do paciente, por exemplo, para ele usar no seu local de necessidade. Então, realizar essa ponte entre academia e sociedade é a principal dificuldade que o grupo vem enfrentando nos últimos anos. Professor Wendel, como funcionam esses dispositivos que vocês do GME desenvolveram para realizar testes rápidos? Que tipo de doenças podem ser diagnosticadas com esses testes? Bom, os dispositivos eles funcionam com o princípio de uma transmissão automática da amostra a partir do efeito de capilaridade, que é quando a amostra é colocada num ponto específico de um dispositivo de papel, por exemplo, e ela vai migrar sem a necessidade de nenhum equipamento para pontos específicos. E quando ela atinge determinadas regiões, a gente consegue fazer reações químicas que levam a uma mudança de cor, que levam também a uma mudança no sinal elétrico, né? De modo que você consiga fazer um diagnóstico de uma maneira bastante simples, né? Então, esses diagnósticos eles podem ser realizados, por exemplo, com uma câmera de celular, de uma maneira bastante simples, de uma maneira bastante rápida, sem a necessidade de equipamentos de alto custo. Bom, em termos de doenças, né, a gente trabalha basicamente com testes realizados por toda a população, são ensaios de glicose, colesterol, triglicérides, ácido úrico, proteínas, né, ou também alguma coisa voltada para infecção urinária, como nitrito. E estamos avançando também na área de tentar fazer uma triagem sobre o câncer do estômago. Bom, além desses testes convencionais, comumente realizados por todos que precisam fazer uma triagem de preferência anualmente, estamos avançando em algumas doenças, como a dengue, a leishmaniose. Existe um interesse muito grande de trabalhar com a leishmaniose, um grupo de pesquisadores de bastante renome, a tuberculose, né, e agora também a chikungunya, né, que é uma doença onde os sintomas se assemelham bastante com a dengue, mas o diagnóstico preciso ele é fundamental para a gente, de modo que o médico possa receitar um tratamento adequado, fazendo com que o paciente tenha um tratamento de uma maneira bastante eficaz, um intervalo de tempo menor. Professor, e qual é o entrave ou quais são os entraves para que esses dispositivos cheguem ao mercado, cheguem até os pacientes? Bom, o nosso intuito, né, o desejo, o objetivo de todos os 25 alunos que trabalham dentro do nosso laboratório é com que essa pesquisa realizada na academia, ela vire um produto, né? Para isso acontecer, a gente precisa romper algumas barreiras que estão relacionadas à nossa formação acadêmica, por exemplo. Então, nós temos um perfil bastante voltado para o lado da pesquisa, e para fazer com que esse produto vire realidade, é necessário que o lado empreendedor seja desenvolvido.
Para isso, né, a gente precisa de apoios para superar todas as barreiras burocráticas e passar por todos os testes exigidos pelas agências que regulam a eficácia, a validade e a confiabilidade desses testes clínicos que possam futuramente substituir os testes convencionais feitos nos laboratórios. Caroline, esses testes que vocês desenvolveram aqui na UFG, além da rapidez e do baixo custo, eles apresentam outras vantagens em relação aos exames tradicionais que são feitos em laboratórios? Esses dispositivos, eles podem ser usados no point of care, que é o ponto de necessidade, onde está o paciente, e esse dispositivo pode ser levado lá e feito uma análise. Além disso, ainda são dispositivos biodegradáveis, de materiais de baixo custo e que também utilizam um baixo volume de amostra, né? Tem alguns dispositivos nossos que para o diagnóstico pode ser utilizado apenas uma gota de sangue. Caroline, quando esses dispositivos chegarem de fato ao mercado, será possível estabelecer um diagnóstico a partir de uma imagem gerada por um celular. Explica pra gente como vai funcionar isso. Então, o paciente ele pode fazer, né, a análise ali, colocar a gota de sangue no dispositivo, tirar uma imagem com o celular e mandar essa imagem para um laboratório específico fazer a análise e dar o diagnóstico. Essa é a palavra famosa aí que é a telemedicina, né, Wendel? Isso. A telemedicina ela pode promover uma verdadeira revolução, porque nós temos o conhecimento, né, na verdade toda a população tem o conhecimento, que muitas pessoas elas vivem em situações distantes dos grandes centros. E às vezes esse paciente não tem uma condição, não tem na verdade como chegar a uma clínica num intervalo de tempo adequado, né? Então às vezes essa demora, né? Às vezes precisa pegar um ônibus, viajar 3 horas de viagem, tá? Essas regiões precárias, os pacientes lá residentes, eles possam ter um acesso mais rápido à possibilidade de um tratamento a partir de um teste feito por ele mesmo na sua própria casa. Então a gente imagina que quando isso virar realidade, toda a questão de saúde pública no Brasil vai estar superada, talvez esses problemas não vão existir mais. Ok, o Viver Ciência faz agora um breve intervalo. No próximo bloco você vai visitar com a gente o laboratório onde o grupo de métodos eletroforéticos desenvolve seus projetos. Até já! O conhecimento científico ele pode ser traduzido essencialmente em benefícios para a humanidade, tanto no contexto social quanto no contexto econômico. Entretanto, é importante a gente lembrar que o conhecimento não surge do nada. O conhecimento científico sempre é produzido a partir do que já existe. Ou seja, o ser humano, a partir do estoque de conhecimento atual, ele vai agregando novos conhecimentos e dessa maneira ele passa a produzir uma quantidade suficiente para gerar todas essas mudanças. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre testes rápidos para diagnósticos clínicos. Você vai conhecer melhor agora o laboratório, onde o grupo de métodos eletroforéticos desenvolve suas pesquisas. Olha só! O laboratório do Grupo de Métodos Eletroforéticos está situado no Instituto de Química, Bloco 1, o qual está localizado no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás, campus de Goiânia. Nosso laboratório desenvolve pesquisas relacionadas à instrumentação química, miniaturizada e portátil, ou seja, a gente desenvolve equipamentos muitas vezes de grande porte, a gente consegue reduzir o tamanho desses equipamentos. E isso contribui para a diminuição do tempo de análise, o custo das análises e ainda contribui para a química verde, com a geração de menos resíduos. A nossa equipe é coordenada pelo professor Wendel e é composta por cerca de 15 alunos de diversos cursos, principalmente química e farmácia, e alunos de diversos níveis, como graduação e pós-graduação. Inclusive, estamos abertos a receber alunos do ensino médio para fazer parte da equipe. Ainda mais agora que o governo federal criou a iniciação científica para o ensino médio, ou seja,
O aluno do ensino médio tem a oportunidade de vivenciar a rotina de um laboratório de pesquisa, e isso contribui para a futura formação acadêmica desse aluno. Atualmente, nosso grupo está situado num laboratório de em torno de 50 metros quadrados, onde estão os nossos equipamentos destinados às nossas linhas de pesquisa. Porém, com o prêmio FINEP ganho pelo grupo, estamos investindo num novo laboratório mais amplo para aumentar a infraestrutura e garantir uma melhor realização de nossas pesquisas. Professor Wendel, esse novo laboratório, como a gente viu, ele vai ser construído com recursos do prêmio FINEP, mas a UFG também ajudou, né? Deu uma contrapartida. Conta pra gente quais são aí as perspectivas do GME a partir desse novo espaço. Bom, o prêmio recebido da FINEP, em relação ao prêmio de inovação na região Centro-Oeste, na categoria Instituição de Ciência e Tecnologia, nós decidimos investir integralmente o valor de R$200 mil na construção de um laboratório, né, que acomode melhor aos alunos, de modo que a gente tenha mais espaço e tenha também condições de receber mais alunos para trabalhar no nosso grupo. Bom, esse dinheiro, esse investimento, na verdade, ele não seria suficiente para construir um laboratório com capacidade aproximadamente 4 vezes maior do que o ambiente atual, mas após uma discussão com o ex-reitor, professor Edivar Madureira Brasil, e o atual reitor, professor Orlando Amaral, a UFG se comprometeu a dar uma contrapartida de modo com que esse projeto vire realidade. E para nossa felicidade, o projeto já está em fase final de licitação e a gente acredita que dentro de 6 meses, até o final de 2015, esse laboratório já esteja pronto, de modo que a gente possa mudar o nosso local de trabalho. Bom, a execução desse projeto vai ser fantástica para a pesquisa na região Centro-Oeste, mas também para o Brasil. Na área da microfluídica, que é uma área específica que a gente trabalha, eu tenho certeza que esse vai ser um dos maiores laboratórios do Brasil em termos de espaço físico. Então a gente vai ter condições de dar continuidade a essa pesquisa desenvolvida aqui por esse grupo de jovens pesquisadores que se dedicam arduamente nos seus respectivos projetos de pesquisa. Caroline, existem no Brasil outras iniciativas como essa do GME para elaboração de testes rápidos? Existem outros grupos de pesquisa que trabalham com outros tipos de dispositivo, mas na mesma perspectiva de diagnósticos rápidos. Um dos pioneiros foram grupos de pesquisa em São Paulo, existem grupos na Unicamp, e na USP de São Carlos, na USP de São Paulo, e existem outros grupos de pesquisa no Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste. Vale lembrar que grandes iniciativas, trazendo baixo custo, elas surgem, às vezes, de locais onde a gente menos espera. Então, no caso do papel, por exemplo, o papel é um dos materiais mais conhecidos e mais utilizados na química nos últimos 100 anos. E uma iniciativa, por volta de 2006, 2007, na Universidade de Harvard, no grupo do professor George Whitesides, fez com que o papel fosse utilizado para uma aplicação hoje fenomenal, fantástica, que é a área das análises clínicas. Então, todo o avanço que a gente está observando no Brasil e na verdade, todos os países considerados países em desenvolvimento, se deve à iniciativa tão gloriosa, vamos dizer assim, oriunda de um grupo que recebe um investimento anual de $2 milhões. Então, um recado que sempre eu passo para os alunos é que a simplicidade, às vezes, faz a diferença. E isso é um recado que eu deixo para todos os jovens pesquisadores. Por falar em jovens pesquisadores, o senhor foi reconhecido por um órgão de renome internacional como um dos 10 brasileiros mais inovadores com menos de 35 anos de idade. A gente sabe que essa publicação contemplou, a nível internacional, jovens como o Mark Zuckerberg, do Facebook. Fala pra gente qual que é a sensação de fazer parte de uma lista desse potencial. Fazer parte de uma lista como essa, na verdade, é um orgulho enorme, mas eu gostaria de deixar bem claro que tudo isso faz parte de toda uma construção da carreira científica que surgiu desde lá da iniciação científica, durante ainda a graduação, toda a questão do desenvolvimento durante a pós-graduação, na orientação do professor Emanuel Carrilho, que teve papel fundamental na indicação para esse prêmio. E ele também fez parte do grupo do professor George Whitesides, que deu uma excelente contribuição para essa área de pesquisa.
E fazer parte de uma lista de 10 nomes dos jovens brasileiros, para mim, na verdade, é uma honra, mas embora seja meu nome que está lá, tem toda uma equipe por trás que faz toda a execução daquela ideia proposta. Nem sempre, às vezes, o caminho que a gente percorre é o que a gente imagina, é o que a gente planeja, né? Mas o objetivo final é sempre o mesmo. E eu divido os créditos dessa indicação com toda a equipe que trabalha comigo desde 2009. Bacana. Professor, voltando então aos testes rápidos, existe um método, um modo menos invasivo de se coletar material para a realização desses exames clínicos? Existe. Nós estamos avaliando o uso da coleta da lágrima para fazer o exame clínico ao invés de tirar sangue. Então nós conhecemos várias pessoas que quando vão fazer exames de sangue, eles têm uma certa fobia, né? Às vezes não ficam bem relaxados e aí a hora de coletar a amostra de sangue acabam passando mal, antes, durante ou depois. E visando minimizar essa fobia para os pacientes, o uso dos dispositivos microfluídicos, miniaturizados também, eles têm como objetivo usar a menor quantidade de amostra possível. Mesmo assim, às vezes é um pouco doloroso dar uma espetada no dedo para coletar aquela única gota de sangue. Então, visando tentar buscar um outro fluido biológico, vamos dizer assim, uma outra amostra, vários alunos vêm desenvolvendo projetos no nosso grupo, usando uma impressora tridimensional, usando sensores fabricados com lápis e papel, lápis com transparência, e fazendo testes de glicose, por exemplo, na lágrima. Então, você pode colocar o dispositivo perto do seu olho, e coletar aquela pequena amostra de lágrima e você pode monitorar não só a glicose, mas também o ácido úrico, pode medir o pH, tudo isso daí junto com a determinação de alguns compostos simples, como sódio e potássio, podem fazer parte de um novo leque de aplicações que estão ainda em fase de testes, mas os resultados preliminares são bastante promissores. Aí existe uma correlação entre o teor de glicose na lágrima, com sangue e com plasma e também com a urina, que podem ser usados perfeitamente para fazer um diagnóstico para diabetes. Por que isso não é feito ainda no Brasil, essa análise a partir de uma lágrima, por exemplo? Essa é uma excelente pergunta, né? E ainda não existe no mercado, porque para fazer um diagnóstico com a lágrima é necessário você ter um dispositivo que tenha parâmetros analíticos como seletividade, sensibilidade, suficientes para você diagnosticar ou detectar pequenas quantidades numa amostra talvez não muito rica em volumes, né? Então, para isso é necessário você melhorar toda a parte de desenvolvimento químico, garantindo a seletividade e a sensibilidade. E, felizmente, o trabalho de dois doutorandos do nosso laboratório tem dado um início a um desenvolvimento brilhante que permite uma melhora significativa no funcionamento desses dispositivos, permitindo assim o uso da lágrima para fazer um diagnóstico de diabetes, por exemplo. O Viver Ciência de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Wendel Coutro no nosso programa. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. E da sua aluna, Caroline Almeida. Obrigado, Caroline. Obrigada a vocês. Obrigado também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa no site da TV UFG e nas redes sociais. Até a próxima!